Olá, meus amigos, que Deus abençoe todos vocês. Eu estou rindo, porque eu sei que muitas pessoas estão dizendo, poxa, bicho, essa hora de madrugada aqui no Brasil, mas nós estamos em Israel e são 5 horas de diferença. Então, aí são 1h11, né? E aqui são 6h11. Bem, isso é só para começarmos a esquentar a nossa cabeça para pensar melhor. Olha só, nós temos trabalhado, ensinado aquilo que Deus tem nos dado, nós temos passado para vocês sobre o reino de Deus. O reino de Deus. Você sabe de um problema que muitas pessoas, às vezes, nem notam, é quando lê a Bíblia, lê como se fosse um livro, uma literatura qualquer, uma história, um conto, um livro, assim, científico. A Bíblia é a palavra de Deus. Todo mundo sabe disso. Pelo menos os que creem. E como é a palavra de Deus, nós temos que ler cada palavra e prestar atenção, atentar para cada palavra e juntar os seus pensamentos e orar antes de ler a Bíblia, orar, ó Deus, me dá a direção, me ensina a entender a tua palavra. Dirige os meus pensamentos, porque sem a tua direção, Espírito Santo, eu não vou entender a tua voz, a tua palavra. Então é extremamente importante que você, antes de ler a palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, você antes ora pedindo, querendo, não só pedindo, mas querendo mesmo, entender a palavra de Deus. Porque uma vez que você entende a palavra de Deus, você vai entender o que Deus quer de você e o que você deve fazer para honrá-lo como o Senhor e Deus. E quando você descobrir a vontade de Deus para a sua vida e executar e praticar, obedecer, então Deus vai dar a você as promessas que a palavra dele prometem. Na palavra de Deus nós encontramos as bênçãos e as maldições. As bênçãos são para aqueles que obedecem a palavra de Deus, a direção de Deus, do Espírito Santo. A maldição vem para os rebeldes, aqueles que, como Adão e Eva, se rebelaram, desobedeceram a palavra de Deus. Então, é importante que você entenda a palavra de Deus para que você possa segui-la, obedecê-la. Às vezes, a pessoa é como Eva e Adão também. Porque eles, quando desobedeceram a Deus, e eles achavam, com certeza, eu penso, creio, eles deviam pensar assim, pera lá, poxa, comer uma fruta, só por causa de uma frutinha, eu vou, morrer, Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. E as pessoas não consideram a seriedade do que Deus fala, a palavra de Deus. Então, tratam a palavra de Deus
de acordo com a sua vontade, de acordo com os enganos do seu coração, de acordo com as suas concupiscências, seus desejos, suas vontades, e pegam aquilo que gostam e aquilo que não gostam, deixa de lado. Então, muitas pessoas creem nas Sagradas Escrituras, mas não são abençoadas, infelizmente, porque elas... Sabe aquela história quando alguém diz para você, mas não é tanto assim. Às vezes você fala, você repete uma palavra que está escrita na palavra de Deus, na Sagrada Escritura, aí o incrédulo chega para você e fala, mas não é bem assim. Que foi o que o diabo falou para Eva. E Eva preferiu acreditar na palavra do diabo do que acreditar na palavra de Deus. Adão, a mesma coisa. E olha só o que resultou aquela frutinha que eles comeram. Olha só. Às vezes a pessoa comete uma falha pequena em desobediência à palavra de Deus e acha que... Eu quero dizer para vocês que, por experiência pessoal, quando eu tinha os 19 anos, até antes de ter 19 anos, eu ouvia a palavra de Deus, o pastor pregava, e eu aceitava Jesus. E, mesmo aceitando Jesus, eu continuava com a minha vida da mesma forma. Eu tinha aceitado Jesus teoricamente. Eu aceito Jesus como meu Senhor. Só que aqueles pecadinhos, aquelas coisinhas erradas que a gente fazia, a gente, isso aí não é nada, isso é bobagem. Então a gente pensa assim, eu não roubo, eu não sou um adúltero, eu não sou um bandido, eu não sou uma pessoa má, eu sou uma pessoa que faço bem. Se eu não puder ajudar, eu não ajudo, mas se eu posso ajudar, eu ajudo. Quer dizer, eu sou uma pessoa boa. Então, a pessoa começa a se justificar para continuar vivendo naqueles errinhos pequenininhos, comendo aquelas frutinhas que Deus proibiu comer, que foi o que aconteceu com Adão e Eva. Então, o que acontece? Talvez você seja essa pessoa, que você é uma pessoa boa, você não faz mal a ninguém, você só quer o bem dos outros. Mas há coisas que você faz que você sabe que são erradas, que contrariam a boa conduta, que contrariam o caráter de Deus. Por exemplo, a mentira, né? A pessoa, às vezes, conta uma mentira ou fala uma mentira, mas uma mentira assim, de brincadeira. Nem de brincadeira nós podemos mentir. Porque Jesus disse que o diabo é o pai da mentira. Então, quando a gente fala uma mentirinha de brincadeira, a gente está brincando com a mentira, quer dizer, brincando com o pai da mentira, brincando com o diabo. E quem perde nessa brincadeira? Quem é que vai sofrer as consequências nessa brincadeira de mentirinha? Então, os erros que nós cometemos, às vezes, que são coisas insignificantes para nós, não é para Deus, porque o que Deus fala, cada palavra que Ele fala, tem uma mensagem, tem espírito, tem verdade, tem santidade. E aí, quando a pessoa
não dá atenção aqueles pecadinhos, aquelas bobagenzinhas, que era o meu caso, eu falo por mim. E o que aconteceu? O que aconteceu? Na noite em que nós estivemos, aquele encontro com Deus, foi lá na Associação Brasileira de Imprensa, na ABI. Havia uma reunião evangelística de um pastor, e eu participava. E naquela reunião simples, aquela reunião em que o pastor falava com clareza, eu me convencia de que era verdade. Eu dizia amém para a palavra do pastor. Mas, quando se tratava de pecado, eu ficava pensando, mas peraí, mas eu não sou tão pecador, porque eu olhava para a vida dos outros. Eu via que colegas meus viviam no adultério, na prostituição, no roubo, enfim, mentiras, e falavam palavrões, e viviam uma vida completamente contrária à boa conduta, à disciplina, à ordem. E eu achava que eu não fazia tanto assim. Mas naquela noite de quarta-feira, que eu não estava ainda convencido pelo Espírito Santo dos meus pecados, eu não estava. Eu tinha conhecimento, mas não estava convencido. Foi quando o Espírito Santo veio sobre mim e mostrou-me os meus pecados. Que aqueles pecadinhos pequenininhos, aquelas frutinhas ou aquelas maçãs, entre aspas, pequenininhas ou que eu fazia, que eu comia, etc., ele me mostrou claramente o inferno. O que estava me aguardando se eu morresse naquele dia. O que iria acontecer com a minha alma? Caramba, eu vou dizer para vocês uma coisa, é algo indescritível, o inferno. Eu tive uma visão que foi Deus que mostrou. Ele me convenceu quando me mostrou o quadro fatídico, o lago de fogo e enxofre. Quando ele mostrou aquilo para mim, imediatamente eu vi que mesmo aquelas coisinhas pequenininhas, aqueles errozinhos que eu cometia, que eu achava que não era tão relevante, aquilo era suficiente para eu passar a eternidade longe de Deus. E então eu gritei, quem pode me ajudar? Quem pode me salvar? E o Espírito Santo me apontou o Senhor Jesus. Claro, isso aconteceu numa instrução divina. Eu não vi Deus, mas o Espírito dele me convenceu com a sua voz, com a sua palavra. E quando ele mostrou o inferno, eu vi o inferno, eu pude ver com os olhos espirituais. Eu tive uma visão do inferno. E eu perguntei, quem pode me salvar? Ele apontou Jesus. E Jesus, então, me recebeu, me perdoou. E então veio a alegria. Primeiro, eu fiquei desesperado, eu chorei muito, eu fiquei muito assustado, mas muito, muito, muito mesmo. Quando Jesus me abraçou, me segurou, eu entrei num gozo. Eu chorava e ria ao mesmo tempo. Eu chorava e ria de gozo. Algo indescritível. Você que recebeu o batismo com o Espírito Santo, você teve essa experiência, você sabe o que eu estou falando, você entende. Talvez as pessoas que ainda não tenham
recebido o batismo com o Espírito Santo, que não tenham entrado ainda no reino de Deus, ainda não conseguem captar esse entendimento. E por isso, acha que uma mentirinha aqui, uma coisinha ali. Não pode. Brincar com a mentira é brincar com o diabo. É brincar com o diabo. Ora, quando nós entramos no reino de Deus, quando saiu aquele peso, aquele pavor, aquele medo, aquele desespero, e entrou o gozo, a alegria do Espírito Santo, a alegria da minha salvação, então, naquele momento, eu dei um basta nos meus sonhos. Eu decidi definitivamente deixar os meus sonhos deste mundo, que o Senhor Jesus já havia me falado através da sua palavra. Ele disse: o que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E como jovem, eu estava fazendo pré-vestibular e eu estava pensando no meu futuro, vou comprar, eu vou ser isso, vou fazer aquilo, estava já projetando, vou comprar uma casa, vou casar, vou constituir família, etc, 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 etc. Então, desde ali, daquele momento, eu não queria outra coisa senão passar para outras pessoas aquilo que Deus me havia dado. É isso mesmo. Eu jamais pensei em estabelecer uma instituição, uma igreja, nada disso. Eu queria levar o evangelho para as pessoas. Eu queria levar a salvação para as pessoas. E é isso que eu quero. Esse é o prêmio que eu recebo. Quando, na minha reunião, uma pessoa é batizada com o Espírito Santo, Deus está selando, está mostrando que está honrando o meu trabalho. Quando não há batismo com o Espírito Santo, eu me sinto frustrado. Não interessa a oração que foi feita, a pregação, nada disso. Eu quero ver o resultado daquilo que está escrito. Porque o reino de Deus, conforme diz o apóstolo Paulo lá, o Espírito Santo fala através dele, ele diz que o reino de Deus não é comida nem bebida, mas justiça, paz, alegria. Isso é o reino de Deus. Então, quando eu entrei no reino de Deus, eu não quis mais saber do reino deste mundo. Eu queria levar para as pessoas o que Deus me havia dado. Só isso. Mais nada. A igreja veio, tinha que, para fazer isso oficialmente, para ser uma instituição legal diante do país, diante de César. Jesus disse: dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Então eu tinha que dar a César o que ele cobrava. Eu seguia as leis, então tinha que criar uma instituição. Mas não era o nosso objetivo. Nosso objetivo é levar as pessoas aquilo que Deus me havia dado, a salvação. E isso, amiga e amigo, continua sendo a minha vontade. Eu vou morrer pregando o evangelho. Vou morrer levando para as pessoas aquilo que Deus me tem dado, para que as pessoas possam entrar no reino de Deus. Porque temos falado, o reino de Deus é espiritual.
Você não vê um palácio. Não. Você não vê o rei e os soldados. Nada disso. O reino de Deus é espiritual. É um mundo que, quando você entra nele, você passa a viver nele. Uma vez que você vive no reino de Deus, você sabe que está dentro do reino de Deus. Você tem convicção disso. É o que Jesus fala. Jesus disse: quando o Espírito Santo, o Consolador, vier, ele vos guiará em toda a verdade. Ele convencerá do pecado. E eu fui convencido do pecado. Quer dizer, se eu não tivesse sido convencido dos meus pecados, mesmo os pequenininhos, é claro que o Espírito Santo, eu estaria ainda vivendo do pecado. Porque uma vez eu me convencendo do meu pecado, então eu tenho que tomar uma decisão. Deixo os pecados, eu tomo a decisão. Não é o sentimento, não é coração, não é sentir isso, sentir aquilo, não. Eu deixo de fazer a coisa errada para fazer o que é certo. Eu deixo de ser um mentiroso para ser verdadeiro. Então, toda o meu caráter, a minha vida, meus pensamentos, meus sentimentos estão enquadrados dentro do reino de Deus, que é um reino de justiça, é um reino de paz, é um reino de justiça. E isso, amiga e amigo, é o que acontece quando a pessoa entra no reino de Deus. Entende? Quando uma pessoa entra no reino de Deus, o comportamento dela é espiritual. O comportamento espiritual dela, ela é espírito, portanto, ela é espiritual. Não foi? Jesus não disse quem não nascer da água e do Espírito, o Espírito Santo, não pode entrar no reino de Deus. Então, quando a pessoa nasce das águas, quer dizer, o batismo de arrependimento dos seus pecados, em seguida, o Espírito Santo vem e faz a pessoa nascer de novo, ser espírito ou espiritual. E aí, o sonho dela não é mais com o reino deste mundo. Os sonhos não é construir isso, construir aquilo, ter isso, ter aquilo, nada disso. O sonho dela deixa de ser: eu quero me casar, eu quero construir a minha casa, eu quero trabalhar, eu quero ter dinheiro, eu quero ter... Ela deixa de focar a sua mente no reino deste mundo para focar a sua mente no reino de Deus. Quer dizer, fazer a vontade de Deus na sua vida. Então, quando uma pessoa é batizada com o Espírito Santo e diz assim, por exemplo, vou dar um exemplo assim que vale a pena você pensar. Ela está buscando falar em línguas. Ela quer ser batizada com o Espírito Santo, primeiro, para falar em línguas, para profetizar, para ostentar junto a outras pessoas, os outros irmãos, ou irmãos, que ela também tem o Espírito Santo. Então, quando essa intenção está dentro dela, ela não recebe o Espírito Santo. E muitas pessoas não recebem o batismo com o Espírito Santo, não têm entrado no reino de Deus. Por quê? Porque a intenção do coração é outra. O pastor quer pregar o evangelho para ter uma igreja forte, uma igreja que tenha muita gente e ele receba muitos cliques nas suas postagens na internet, nas redes sociais. Isso agrada ao diabo, não agrada a Deus. Não está a serviço de Deus. Está a serviço do seu próprio reino, não do reino de Deus. É o mundo, o diabo, que é o senhor deste mundo,
é que leva as pessoas a serem feitiçadas, vidradas com o reino deste mundo, como se fosse um shopping disponível para a pessoa ter acesso a tudo e viver uma vida regalada, uma vida de fantasias, de ilusões, de alegria carnal, não a alegria do Espírito Santo. Ora, quem quiser receber o Espírito Santo, entrar no reino de Deus, com a intenção de salvar a sua alma, isso é bem-vindo. Aí eu quero salvar minha alma. A Bíblia diz, o Salmo diz, parece 49, diz que a alma é preciosíssima. Não tem preço. A alma custou a vida do próprio Filho de Deus. Para ele ser rei e senhor da minha vida, ele teve que ter morrido por mim. E para que eu possa atender a sua voz, a sua palavra, o seu reinado, obedecer a sua palavra, servi-lo como meu Senhor, então eu tenho que fazer a vontade dele. E isso é natural quando a pessoa entra no reino de Deus. Quando a pessoa entra no reino de Deus, ela quer fazer a vontade de Deus. Ela não quer fazer a vontade dela mais. Por isso que todos têm que nascer de novo. E também por isso que é difícil entrar no reino de Deus. É difícil receber o Espírito Santo, o batismo com o Espírito Santo. Quando você recebe o batismo com o Espírito Santo, o selo do Espírito Santo é o selo do nosso apostolado, que Paulo fala para os discípulos: vós sois o selo do meu apostolado. Quer dizer, recebeu o Espírito Santo, salvação, entrou no reino de Deus. Para que eu possa servir a Deus, fazer a vontade de Deus, eu tenho que entrar no reino dele. Se eu não entrar no reino dele, se eu não entrar no reino dele, como é que eu vou servi-lo? Não posso, é impossível. Como que eu posso servir a Deus estando no reino deste mundo? Vivendo na carne, vivendo sujeito aos meus desejos, às cobiças do meu coração. Não posso. Ou eu vou servir ao meu coração, às minhas vontades, e cometer os pecados ou pecadinhos, ou pecadões, ou eu vou servir o Senhor Jesus e obedecer a sua palavra, a sua voz. Das duas, uma. Então, isso a gente decide aonde? Na cabeça. É a minha cabeça que decidiu. Não, eu quero a minha salvação. Sobretudo, quero salvar a minha alma. Uma vez que eu conquistei essa salvação, então é paixão nossa querer levar para as pessoas a mesma coisa. É o Espírito Santo que faz isso. É ele que opera isso em nós. Não sou eu que nasci bonzinho, agora eu sou uma pessoa... Não, o Espírito Santo é o Espírito que veio sobre mim, então ele opera em mim tanto o seu querer, o desejar, como o seu querer, como o seu fazer. É como está escrito. É o Espírito Santo, é Deus quem opera em nós tanto o querer como o realizar. Não só querer, mas também realizar. Segundo, de acordo com a vontade dele. Então é ele que faz, que opera em nós. Não prego o evangelho porque eu sou bonzinho. Não. Eu prego o evangelho, eu ensino, eu procuro levar as pessoas à salvação, porque isso aconteceu comigo. Então, eu tento passar para as pessoas aquilo que Deus me tem dado. Eu me esforço. Pode ser, claro, que não seja tão a contento como
deveria ser, mas estamos fazendo o que nós queremos fazer, conscientemente. Mas as pessoas que querem entrar no reino de Deus, elas têm que ter consciência de que elas têm que se convencer de que estão no pecado. Aliás, Jesus fala com respeito ao Espírito Santo. Quando ele vier, ele convencerá do quê? Do pecado, da justiça e do juízo. Ele convence do pecado. Quando o Espírito Santo convence do pecado, você fica convicto de que você realmente é um pecador. Mesmo que você não tenha matado, roubado ou feito alguma coisa muito feia. Mas você sabe que é pecadora, porque todos nascemos no pecado. Desde Adão e Eva, todo ser humano já nasce no pecado. Já nasce com a natureza pecaminosa. É o que está escrito em Romanos. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas Jesus veio a este mundo. Jesus nasceu de uma jovem. Ele veio como a minha natureza, a natureza carnal, a natureza humana, e se submeteu a todo o sofrimento, a todas as necessidades, para que, como homem, como ovelha, como o Cordeiro de Deus, ele tinha que ser perfeito, e ele foi perfeito para poder dar a vida dele e salvar quem é imperfeito. Então, Jesus, que era perfeito, pôde me salvar, porque eu era imperfeito. Quer dizer, eu vivia no reino deste mundo. Então, Jesus disse, porque ele convencerá do pecado, porque não crê em mim. E crer em Jesus é casamento, é aliança, é pacto com Deus. Crer em Jesus é muito mais do que simplesmente acreditar. Ah, eu acredito em Deus. Isso não é suficiente. O que adianta você dizer que acredita em Deus, mas não faz a vontade dele? O que adianta você dizer, ah, eu te amo, mas você quer fazer sempre a sua vontade? Não dá. Deus não aceita. Ele deu a vida inteira dele, toda a vida dele. Ele se sujeitou a toda vergonha. Ele foi moído por causa dos nossos pecados. 100%. 100%. Já falamos aqui quando ele disse lá na cruz, tenho sede. Os soldados pegaram uma esponja embebida de vinagre, mas o vinagre que lavava o bumbum quando evacuava. Você pode imaginar aquela esponja cheia de vinagre e cocô ao mesmo tempo ser colocada na boca de Jesus quando estava com sede, desesperado? Quer dizer, ele foi humilhado, foi envergonhado, sofreu, gemeu. Ele foi moído pelos nossos pecados. Mas venceu, não pecou. Ele serviu e ele pagou pelos pecados daqueles que, convencidos dos seus pecados, confessam-no como Senhor e Salvador, como Rei, o Senhor de suas vidas. Então, ele que convence a gente do pecado, o Espírito Santo. É a primeira coisa que acontece. Se você nunca foi convencido dos seus pecados, então, como é que você vai se arrepender? O arrependimento não é um sentimento, não. Arrependimento não é um remorso. Arrependimento é uma atitude. Arrependimento é uma confissão com verdade, de verdade, com sinceridade. Então, a pessoa, quando vai para o batismo nas águas com essa consciência, não, aqui eu vou sepultar minha velha natureza. Aí sim, quando ela sai das águas, ela tem o privilégio de entrar no reino de Deus
o Espírito Santo vem e desce sobre ela. Esse é um direito. Se você tem essa fé, você tem o direito de receber o batismo com o Espírito Santo quando é batizado nas águas. Então, eu queria que você soubesse de que, uma vez a pessoa entrando no reino de Deus, o comportamento dela, o caráter dela muda. Ela deixa de ter um caráter humano, carnal, para ter um caráter espiritual. Então ela pensa como Deus pensa. Ela pensa como Deus pensa. Porque já não é ela que vive, mas é Deus que vive nela. Porque ela agora é filha de Deus, nascida de Deus, gerada por Deus. Aí sim, ela não é mais criatura de Deus, ela se torna uma filha de Deus. Aleluia. Vou falar mais a respeito disso nos próximos dias, porque estamos trabalhando para que você tenha uma plena consciência do que significa o reino de Deus. Reino de Deus não é religião. Não. Reino de Deus não é uma doutrina. Não. Reino de Deus é um reino em que o Senhor Jesus é o Senhor, é o Deus, é o guia, através do Espírito Santo. E você obedece, você segue e você molda o seu caráter, a sua maneira de ser, de acordo com o Espírito Santo. É claro que, por si só, pelo seu esforço, você não vai conseguir isso. Mas uma vez você sendo gerado pelo Espírito Santo, você torna-se espiritual e, consequentemente, está no reino de Deus. E aí você tem consciência, condições de fazer o que é certo e colher o que é justo e colher o que é melhor. Entendeu? É muito bacana, muito legal, muito forte isso. Jesus disse: entrai pela porta estreita. Estreita, o caminho que conduz à perdição é largo, espaçoso. E muitos são os que entram por ele. Mas os que entram pela porta estreita são poucos. Graças a Deus eu fui um dos poucos. Graças a Deus, Esté e eu fomos um dos poucos. Ou dois, ou um dos poucos. Porque entramos no reino de Deus. Então, quando a pessoa está no reino de Deus, o casamento é perfeito. Quando os dois estão no reino de Deus. Isso nós falamos mais tarde. Então, você pode verificar que o reino de Deus é a herança dos filhos de Deus. Só dos filhos de Deus. Só os filhos de Deus podem dizer assim: Pai nosso que estás nos céus. Porque realmente é filho. Nasceu de Deus. Gerado pelo Espírito Santo. Comprado com o sangue do próprio Filho de Deus. O primeiro, o primogênito, o Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe você e até amanhã em nome do Senhor Jesus. Graças a Deus.